Vamos falar sobre José, parte 2. Depois disso, E como prometido, estamos com a segunda parte do nosso vídeo. Se você não viu a primeira, volta aí nos vídeos para você estar acompanhando ela. E se você estava esperando por essa segunda parte, já curte, comenta e compartilha com 3 amigos, beleza? Isso ajuda muito no nosso canal. Falou! José interpretou 2 sonhos de 2 homens que estavam presos junto com ele. Um era um padeiro e o outro era um copeiro do faraó. E continuando no resumo da história, o padeiro teve um sonho terrível e o copeiro teve um sonho bom. Depois dá uma lida lá pra você ver os detalhes do sonho. José era um intérprete de sonhos, foi um dos motivos também dos irmãos dele terem muita raiva dele, porque ele contava os sonhos pro pai, pros irmãos, e os irmãos ficaram muito bravos, porque os sonhos de José demonstravam que no futuro, um futuro próximo, ele estaria acima dos irmãos, inclusive do próprio pai deles, lógico, com respeito, mas ele estaria acima de alguma forma. Ele não entendeu a princípio aquele sonho, com certeza, mas os irmãos ficaram muito bravos com isso. E ele, com esse dom dado por Deus, interpretou o sonho desses 2 prisioneiros que estavam junto com ele. O sonho acabou se realizando, onde o padeiro acabou morrendo e o copeiro, ele voltou para o palácio. E José pediu só uma coisa, que o copeiro se lembrasse dele, lembrasse do dom dele, para que quando o faraó perguntasse ou precisasse, ele pudesse tirar José da cadeia. Dessa forma ele poderia estar livre, porque querendo ou não, era um dom muito importante, ainda mais naquela época. Mas adivinha o que aconteceu? O copeiro esqueceu. Eu não acredito que o copeiro tenha esquecido, na verdade eu acredito que Deus tenha permitido que o copeiro não se lembrasse. Nossa, mas por que isso? José literalmente interpretou o sonho daquele copeiro, ele literalmente deu esperança e o copeiro viu o que aconteceu. É muito difícil se esquecer de uma coisa dessa, eu acho que nós não esqueceríamos, somente se Deus quisesse. Quando as coisas estão no tempo de Deus, meu amigo, a gente tem que esperar e vai dar tudo certo. Porque se José tivesse saído naquela hora do campeonato, sabe-se lá o que aconteceria. Mas ele esperou, continuou preso, até que o faraó teve um sonho que o atormentava e procurando alguém que soubesse dizer pra ele o que estava acontecendo, ninguém encontrou. E foi aí que o copeiro se lembrou, finalmente! Mas com certeza pela mão de Deus. E o copeiro então ele fala pro rei isso, o rei tira José da cadeia e adivinha o que acontece? Tamanho foi a alegria do rei que José conseguiu mostrar o que tinha acontecido, que o sonho do rei interpretado. O sonho do rei não. Eu falei rei até agora, né? Faraó. É quase a mesma coisa, mas faraó. Enfim, o sonho do faraó, quando José veio e interpretou, ele deixou claro. Ele disse que durante um tempo, um período, teve essa visão que haveria fome naquela região. E o Egito, se preparando da forma certa, não seria afetado por essa fome. Pelo contrário, conseguiria até ter alianças e ajudar outras pessoas também que precisassem, outras regiões. E o faraó, após saber do que o sonho significava, adivinha o que aconteceu? Ele estabeleceu José para cuidar de tudo isso. Ou seja, o faraó o escolheu e deu o título de Safenat Paneah. Alguma coisa assim, enfim, vou deixar aqui também escrito. Esse título para José garantiu que ele fosse o segundo mais importante de toda a terra do Egito, abaixo apenas do faraó. Conclusão, Deus o tirou da cadeia no momento certo para que ele fosse o segundo mais importante da terra. E esse mérito foi de quem? De José? Porque ele era um ótimo homem? Não, foi de Deus. Todo o mérito, tudo que aconteceu foi no tempo de Deus. A única coisa que José fez foi esperar e confiar. Se ele tivesse desistido, se na prisão ele tivesse reclamado com Deus, nada teria mudado. Ele continuaria ali e provavelmente ia morrer naquele lugar. Mas por confiar em Deus, Deus cuidou de tudo. E esse é o forte da mensagem. Quando nós confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Ele não deixa que nada falte. Também o que tem a ver com o último vídeo, por isso que eu falei pra vocês verem. Bom, essa foi a vida de José. Esses são os ensinamentos que a gente pode tirar de José. Confiança. José ele passou por cada mal bocado, mas onde ele se colocava pela confiança em Deus, Deus prosperava. E é isso que ele quer fazer com você. Você se tornando servo, confiando, às vezes você está numa situação horrível, que você não sabe por que está acontecendo e não entende. Ou você acha que José, nossa, que legal, fui preso. Ou, fui preso injustamente. Nossa, fui vendido pelos meus irmãos. Não, ele não gostou de nenhuma dessas atitudes. Ele não gostou de nenhuma dessas situações, mas ele confiou em cada uma delas em Deus. E foi por isso que deu tudo certo. A gente precisa ter mais isso. Independente do que aconteça, independente se é injustiça, a gente tem que parar de se justificar e reclamar. A gente tem que confiar em Deus e deixar Ele agir no tempo certo. Isso é muito importante também. José queria, logicamente, que o copeiro tirasse ele logo dali, mas ele esperou. O copeiro podia ter se lembrado e falado, rei, rei não. Faraó, tem uma pessoa lá na prisão que sabe fazer isso e tudo mais, ele me tirou, ele teve um sonho, sabe? O faraó ter escolhido ele para ser talvez um dos sábios do Egito, talvez um dos intérpretes do Egito, mas não. No tempo de Deus, tudo deu certo e José foi um dos homens mais importantes, um dos heróis da fé realmente, porque a fé dele em Deus, a fidelidade dele em Deus é exemplar. É isso que a gente tem que tirar quando a gente lê a Bíblia. Cada detalhe, ele vai te dizer algo. A Bíblia ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia. Isso aí é assunto para outro vídeo, mas dá uma lida depois na história de José para você entender como é muito forte a vida dele. Eu tenho certeza absoluta que ela vai te ajudar, tá beleza?
Ah, dessa vez eu não vou esquecer o último vídeo, eu esqueci. Deixa o seu curtir, o seu like. Não, no TikTok é diferente. Enfim, esse vídeo vai pro YouTube e TikTok. Enfim, curte aí, não se esquece de comentar também se você entendeu a história, se você já leu, se você gosta também desse personagem, comenta. Ou então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer e eu vou estar aqui respondendo, beleza? Ah, e lembra da nossa meta, eu vou estar pedindo sempre, compartilhe esse vídeo com 3 amigos seus, que você sabe que precisa. Aqui no TikTok, no YouTube, não sei, gente, também tem o YouTube, acabei nunca falando disso, o YouTube, pra vocês poderem estar acompanhando o Tendbone também. Os mesmos vídeos saem aqui, saem lá também, mas a diferença realmente é mais a plataforma também, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram e Tendbone!